aí, pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão? Estou eu e o professor Coquinho aqui, para a gente bater um papo com vocês, para a gente conversar um pouco sobre o que é esse Enem e o que se espera. A ideia da gente foi organizar uma revisão para vocês que pudesse abarcar a maior parte do conteúdo de História Geral. Isso vai das questões mais significativas, das questões tematicamente mais importantes, mas também aquelas que raramente caem. Por quê? Ora, porque aqui no Já Passei você vai se preparar com todas as possibilidades possíveis, inclusive o nível dos textos que nós escolhemos. Alguns textos de questões são bastante complexos e outros são bastante simples. Essa ideia construída, essa estética textual que a gente escolheu, é exatamente a estética que está vinculada à prova do ano passado, que a gente não espera que se repita necessariamente, mas é um encaminhamento. Então, o que nós fizemos foi um estudo da prova para apresentar a vocês nesse primeiro momento e que, com isso, a gente possa parar para refletir, a partir da discussão dos textos, outras possibilidades temáticas que podem ser acopladas ao estudo de vocês, tanto das demais ciências que compõem a área, como também, por exemplo, a questão de linguagens. Vão vendo aí, vão organizando, podem falar conosco pelo chat, nós vamos observar, o pessoal da produção vai passar para a gente essas perguntas, interajam, perguntem, avisem aos outros que a nossa live já começou e vamos nos preparar para a gente começar aí a nossa aula de História de Ciências Humanas de maneira geral. Tranquilo? Coquinho? E aí, gente, eu sou o professor Coquinho e hoje nós vamos fazer uma aula muito interessante. Nós vamos abordar alguns assuntos de história e assuntos relevantes, aquilo que chamam, esse pessoal que elabora a questão, de conteúdo significativo. Quando a pessoa vai elaborar uma prova, a didática diz, deve pegar aqueles assuntos que são mais importantes e, com base nesses assuntos, elaborar a questão. É isso que a gente vai fazer. Só que hoje a gente vai ter uma aula diferente. Eu tenho uma fama de ter boca de praga. Mas a praga minha é só praga boa. Eu nunca disse que um aluno ia passar no Enem para ele não passar. Se eu disser que vai passar, ele passa. Aí a gente vai fazer uma aula diferente. Vocês têm que prestar atenção. O problema todinho é esse. Porque no final da aula, eu vou fazer um teste com vocês. Vão ser 6 perguntas. Quem acertar 4 dessas perguntas está aprovado no Enem. Pode até falar comigo que eu já autorizo a matrícula na universidade amanhã de manhã. Amanhã não, segunda-feira, amanhã é sexta. Então, preste atenção. Eu quero que vocês prestem atenção à aula. No final da aula, eu vou fazer sobre o assunto 6 perguntas. E vocês vão se avaliar aí onde vocês estão. Agora, pelo amor de Deus, não enrole não. Tem que falar a verdade. E quem acertar 4 dessas questões, considere-se passado no Enem. Tá claro isso? Agora, para responder tem que o quê? Prestar atenção. E eu vou cobrar de vocês. Tá certo, professor Henrique? Tranquilo. Mas quem vai fazer as questões sou eu, porque o Henrique complica muito. E eu quero fazer umas questões para vocês passarem, claro, né? E a boca de praga é isso mesmo, viu? No meu pré, quando ele disse que caía lá umas 5 questões, as 5 questões caíam do mesmo jeito. Igual no Enem do ano passado. Lembra que houve uma revisão conosco, a respeito de Renascimento? Exatamente caiu a questão lá associando a filosofia de Maquiavel, da formação do absolutismo do Antigo Regime. Então se ligue na aula, baixa aí o material na descrição da aula, aí é só baixar o material e mandem suas perguntas pelo chat. Nisso, vamos para a nossa primeira questão. Pode jogar aí na tela. Vamos acompanhando, vocês vão em casa ou lendo no material, ou pelo computador, ou pela televisão, enfim, por onde vocês acharem que dá certo. A primeira questão é de um dos assuntos que menos cai no Enem. E isso foi proposital. Se cair, nós temos uma incidência, então, de uma valoração muito grande dessa nota. Porque a maior parte das pessoas não está preparada, a maior parte dos alunos não estuda necessariamente Idade Antiga Oriental. Primeira coisa é você lembrar que a Idade Antiga Oriental ela vai ser composta por Egito, Mesopotâmia, hebreus e os persas.
Não significa dizer que só existam essas, mas são essas que basicamente aparecem no programa. E aí a gente está trazendo esse texto sobre religião. Olha só, na história dos diferentes povos e suas culturas, a religião mostra-se como um fenômeno presente na vida cotidiana, interferindo em diferentes dimensões da sociedade. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a religião é uma composição cultural. Ela é uma linguagem explicativa, até porque a religião ela orienta, a religião explica. Na maior parte das vezes, a religião serve de freio social porque ela orienta moralmente, ela orienta eticamente. A ideia da religião é uma construção social ligada ao Estado, principalmente quando nós nos referimos ao Egito, à Mesopotâmia e ao povo hebreu. Claro que os persas também, mas chama-se muito atenção entre Egito, Mesopotâmia e os hebreus. Essas civilizações, elas são compostas, estruturalmente de discursos religiosos que justificam os comportamentos, que justificam a ação do Estado, o próprio entendimento e compreensão dessas pessoas sobre o mundo e sobre o espaço que eles vivem. Então, entender religião como uma composição social, entender a religião como um elemento cultural, faz parte das diretrizes que o Enem nos elabora e nos apresenta. Aí, olha só. Assinar a alternativa que contém a correlação mais correta entre cada um dos povos e o principal aspecto de sua religião na antiguidade. A partir da seguinte sequência, aprenda a ler a questão. Não é apenas a informação historiográfica, sociológica, antropológica, política ou literária. Ele quer uma sequência. Olha a ordenação. Aprender a ler a questão é tão importante hoje quanto saber o conteúdo que ela apresenta. Então ele está colocando em uma sequência Egito Antigo. Por que antigo? Porque ele não é o Egito de hoje em dia. O Egito de hoje em dia é um país árabe, muçulmano, que não tem grandes referências sociais, políticas, intelectuais ao mundo do Egito de 5.000 a.C. Então, cuidado. É por isso que ele está fazendo a referência Egito Antigo, não é o país Egito hoje. E aí vem os reis de Israel e Judá, que compõem o que nós chamamos de civilização hebraica, povos mesopotâmicos e o Império Persa. Por que povos mesopotâmicos, hein? Já passei. Porque a Mesopotâmia é um lugar, e esse lugar compõe várias civilizações. A Mesopotâmia não é uma civilização, mas a Mesopotâmia é um conjunto de civilizações que hoje fica no Golfo Pérsico. Eita! Golfo Pérsico? Sim, Golfo Pérsico. Aquela região ali que pega do Iraque, Kuwait e um pedacinho da Turquia. Essa região, geopoliticamente tão importante durante a Guerra Fria, durante os anos 80, os anos 90, tão importante hoje, era já importante na Antiguidade, milhares de anos antes de Cristo. Então ele quer que você faça uma relação entre as civilizações e as características que estão dispostas aí. E aí, vamos de que letra fazendo essa análise aí? Letra E. Politeísmo antroposomórfico. Eita, que danado é politeísmo, pessoal? Politeísmo é quando você tem uma religião que possui vários deuses. Por que antroposomórfico? Porque os deuses egípcios haviam composições corporais, tanto de animais, por isso zoou, como humanas, antro. Você vai ter deuses com cabeça de cachorro e corpo humano, cabeça de falcão e corpo humano, cabeça de hipopótamo e corpo humano. Você vai ter deuses que têm representações apenas zoomórficas ou composições apenas antropomórficas. A religião egípcia é uma religião extremamente complexa, é uma religião de uma elaboração ética e da construção de uma vida após a morte consideravelmente sofisticada, que acaba sendo herdada por uma série de religiões posteriores. Cuidado, viu? A religião egípcia, ela serviu como lastro na construção de outros pensamentos religiosos no decorrer da antiguidade até os dias de hoje, por incrível que pareça. Do outro lado, depois, na sequência, nós temos uma referência ao reino de Israel e do Judá, que vai dar origem ao judaísmo. É a religião base das religiões abrâmicas, aquelas religiões que advêm de Abraão,
da ideia do monoteísmo ético, da ideia da existência da salvação, a ideia da existência de um Messias, de um indivíduo que vem salvar. Judaísmo e cristianismo são religiões muito próximas. E o islamismo também, de certa maneira. Tá? São as 3 religiões irmãs, são 3 religiões próximas, são 3 religiões que se estruturam, se baseiam na concepção de um Deus monoteísta, de um Deus ético. Mas, na sequência, nós temos aí os povos mesopotâmicos que apresentam apenas o politeísmo, apenas aquela ideia da existência de vários deuses, dezenas de deuses, centenas de deuses. Se nós fôssemos estudar ao pé da letra isso, que a gente não vai fazer isso, nós iríamos encontrar quase 1 milhar de deuses quando nós juntamos essas civilizações. Na sequência, nós temos então o Império Persa. Pode colocar a questão novamente, só para a gente... Então, nós temos no Império Persa uma religião chamada de Zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião interessantíssima, porque ela estabelece uma bipolarização do mundo, um maniqueísmo. Aquela ideia que o mundo é composto de uma essência de bondade e uma essência de maldade. O bem e o mal se alternam, o bem e o mal são equivalentes. Algo que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo vão combater no mundo do final da Idade Antiga, dando sequência até o mundo de hoje. Mas a letra C é a letra correta, uma vez fazendo a sequência a sequência dos povos elaborados pela própria questão. A letra E, né? A letra E, eu disse. Disse C. Não é letra C não, letra E, desculpem, letra E. Politeísmo, antroposomórfico, judaísmo, politeísmo e zoroastrismo. Tranquilo, pessoal? Professor? Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Presta atenção. Sobre a civilização egípcia, porque é muito importante quando você vai fazer uma prova que você tenha a ideia principal do assunto. Porque você tendo a ideia principal de cada assunto, você tem uma grande chance de eliminar algumas alternativas, algumas opções que tem lá na prova. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o Egito. Vocês se lembrem sempre do Egito como uma civilização teocrática, o caráter religioso que o faraó exercia, o faraó ser considerado um deus. O professor Henrique disse muito bem as características dos deuses egípcios. Esse antroposomórfico, isso é um nome horrível. Os deuses tinham formas humanas e de animais, mas se lembrar sempre do caráter teocrático, né? Teocracia quer dizer Deus, o governo de Deus, o governo religioso. Isso é uma característica marcante dos egípcios. E aí vem aquela história do Egito, do rio Nilo, da produção agrícola, tudinho. Mas sempre se lembrar, Egito, da teocracia. Eu quero chamar a atenção uma coisa que eu vi uma vez numa prova e que pegou muita gente pelo pé. É sobre o povo hebreu. A gente estuda, é comum se repetir, que os hebreus foram os únicos monoteístas da antiguidade. Foram não. Os egípcios tiveram uma fase monoteísta, lá com Amenófis IV. Os persas no zoroastrismo também. Os hebreus, eles foram monoteístas a maior parte do tempo, mas não foi de uma recaída para o politeísmo. Quando eles saíram do Egito, no deserto, fizeram um bezerro de ouro, começaram a ter uma confusão grande, a história do bezerro de ouro, lá dos hebreus, com Moisés, com aquele povo. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. O monoteísmo hebraico, ele tem uma peculiaridade que difere dos outros povos que tiveram monoteísmo. Isso foi que eu vi numa questão e que me chamou muita atenção e pegou muita gente pelo pé. Sabe qual é? Não é só acreditar em um só Deus, mas é atribuir a esse Deus a ideia da perfeição. É atribuir a esse Deus a ideia da santidade. Então tem muito cuidado com isso, porque não é só o monoteísmo, mas é a característica do Deus monoteísta da civilização hebraica, a ideia da perfeição. E essa ideia da civilização hebraica, da religião do judaísmo, vai passar tanto para o cristianismo como para o islamismo. Por quê?
para os hebreus, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo, a ideia de um Deus espiritual, onipotente, onipresente, onisciente é a mesma. O Deus dos árabes, Alá, é o mesmo Deus de nós cristãos, do Deus Criador, que é o mesmo Deus do povo hebraico. Então, tenha cuidado com isso, a ideia de santidade de Deus. Eu quero também, só para não perder muito tempo, e tenham cuidado, presta atenção, viu? Presta atenção, porque no final vai ter a aprovação do Enem com a prova que eu vou fazer. Eu queria chamar a atenção lá da Mesopotâmia, quando o professor Henrique falou de vários povos. E uma coisa muito relevante que essas provas falam é só do direito. Fala muito em direito, porque muita gente procura direito, essas coisas. Tenham cuidado com o direito da Mesopotâmia. O Código de Hammurabi, Código de Dungios, Código que teve antes. Lembrem-se que uma característica importantíssima do direito desses povos era a imutabilidade da lei. A lei não mudava. Isso tem chance de cair no Enem? Demais. Mas se cair, não vai cair só o Código de Hammurabi, não. Ele vai comparar lá com os romanos que a gente vai estudar. Porque o que vai caracterizar o direito, presta atenção, o direito romano é a mutabilidade da lei. Ou seja, o Código de Hammurabi eram 200 e tantos artigos, 263 artigos, e era aquilo e acabou-se. Os romanos é que vão dar ao direito essa capacidade de mudar a lei, de interpretar a lei, de se criar jurisprudência. E isso pode ser uma questão do Enem. Então não esqueçam, lá na Mesopotâmia, Hammurabi, Código de Hammurabi era aquela lei fixa, aquilo e acabou-se. Já os romanos, a lei mutável, a lei que vai ter um processo evolutivo. Tá certo? Tenha cuidado com isso, professor Henrique. Vamos para outra questão. Ela também ainda está associada à antiguidade, só que agora a antiguidade clássica. Tá, meus queridos monstrinhos, não esqueçam aí que quando nós falamos da antiguidade clássica, nós estamos nos referindo de maneira geral, tanto à Grécia como em Roma. E aí a gente vai ter aí cerca de 11% das questões nos últimos 10 anos que vão cair especificamente esse assunto, tá? Então daí a ideia, a gente começou com uma questão que cai poucas vezes. Para que vocês tenham ideia, em toda a história do Enem, nós só tivemos 2 questões, né, trazendo Idade Antiga Oriental, mas é uma possibilidade, está no programa. E agora nós temos uma questão que cai um pouco mais, que é a questão da Antiguidade Clássica, e especificamente a Grécia. Lembrem que a Grécia de hoje também não é a Grécia que nós estamos estudando, certo? Cuidado! A Grécia que a gente está estudando tem milhares de anos antes de Cristo também. Então não é o país Grécia que existe hoje. Então, dando uma olhadazinha aí no texto, né? Vocês já baixaram o material ou estão acompanhando na telinha. O que é que a gente tem? Em meados do século V a.C., Atenas, a principal cidade grega em tamanho, em dimensão econômica, né, tinha atingido um considerável desenvolvimento, tanto no campo político e econômico, como no domínio cultural. Quando ele se refere aqui ao domínio cultural, ele está falando de toda uma composição artística, mas também de sofisticação política e social. Por favor, tá? Aluno, já passei, sabe que quando nós estamos nos referindo à cultura, não é apenas um elemento artístico, mas um elemento comportamental, um elemento psicológico. Política é tão cultura quanto uma pintura, apenas em categorias diferentes. Então se liga nisso para você não acabar se confundindo. O século V a.C. representou o apogeu da civilização grega, liderada pela cidade de Atenas, tá? Daí a dimensão da importância desse assunto. A cultura grega, a civilização grega, serviu de lastro, serviu de substrato para a formação da nossa composição cultural, social, intelectual do mundo contemporâneo burguês. Tá? Os conceitos de construção de cidade, a elaboração da ideia de lei, direito, administração pública. Os gregos são os primeiros a começarem a fazer uma diferença entre aquilo que é público e privado. Enquanto os romanos consolidam essa ideia, os gregos já estão elaborando
esses elementos. Então, cuidado, porque o substrato, né, aquilo que alimentou a nossa civilização foi a civilização grega e romana. Tá? Baudelaire dizia que nós somos anões que andamos sobre os ombros de gigantes. E os gigantes que ele se referia era ao mundo clássico, grego e romano. Vamos dar uma continuidade aí na lida do nosso texto, quando se apresenta na seguinte situação. Nesse contexto, verifica-se uma espécie de equilíbrio entre as diversas instituições políticas, instituições administrativas que cuidavam da cidade-estado, no caso a cidade de Atenas. Uma certa harmonização nas camadas sociais livres, perceba, camadas sociais livres. A maior parte das populações gregas eram escravas, mas essas camadas sociais livres são compostas pelos cidadãos, desde que sejam homens, entre 18 e 21 anos, nascidos na própria polis. Então, quando a gente fala da democracia grega, ela não é igual à nossa. As relações de igualdade, as relações de isonomia que são apresentadas na Grécia Antiga, elas não são iguais às nossas. A palavra pode ser a mesma, mas o sentido e o significado dela não é o mesmo. Então fique alerta também nessas construções discursivas, para você não confundir esses conceitos nem as ideias. O mundo de hoje é o de hoje. O mundo grego é grego. Mesmo que as palavras sejam utilizadas, elas não têm necessariamente o mesmo significado, como acontece aí. Aí nós temos a concessão de iguais possibilidades a todos os cidadãos. Cidadão, cuidado com essa ideia de meritocracia para você não sair se confundindo. Você não pode querer que um cadeirante corra tanto quanto um indivíduo que anda confortavelmente com as duas pernas, por mais preparado que o cadeirante ele seja. A meritocracia vale quando você tem indivíduos que estão associados aos mesmos patamares intelectuais, sociais, de lazer, de alimentação. E na Grécia, isso é muito estabelecido na ideia de cidadão. Só que o cidadão grego não é o nosso cidadão. Lembrem, cidadão grego é homem, alfabetizado, que tem uma determinada renda até. É um indivíduo que tem uma formação educacional, social, mais equilibrada do que no mundo contemporâneo, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos ou no Japão. Embora que nós tenhamos diferenças consideráveis entre o Brasil e o Japão de qualidade de vida, ainda assim é bem diferente dos conceitos atribuídos pelos gregos 2.500 anos antes de Cristo. Aí nós temos a participação dos cidadãos atenienses nas atividades públicas da polis. Polis é uma cidade-estado. Alerta também nisso. Toda polis é uma cidade-estado. Nem toda cidade-estado é uma polis. Por exemplo, os persas tinham cidades-estado. Os fenícios tinham cidades-estado. Os gregos vão ter uma categoria de cidade-estado chamada de polis, que é um conceito próprio. Para ser polis, tem que estar no território da Hélade, tem que estar no território grego, da Grécia em si. A ideia de polis está associada a um conceito de nação, de independência, de autonomia. Tá? É do nome polis que vem nomes como polícia, policiamento, político. É uma palavra importantíssima que concede a ideia de autonomia, de independência, de autodeterminação na administração pública do cidadão. Então é uma coisa mais complexa. E aí diz que fazia-se, sobretudo, através de 3 grandes instituições. Aí vocês dão uma olhadinha aí, né, na letra A, B, C, D, e a gente tem, né, como questão correta a questão, a número 2, a letra B, a Assembleia e a Eclésia, o Conselho dos 500, a Bulé, e os Tribunais Populares. Então percebo que cada assembleia dessa está diretamente vinculada a um conceito de uma camada social livre. Não coloca-se aí os escravos. Entendido? Então é uma questão bastante técnica, existe a possibilidade de cair essas alternativas, mas o mais importante dela foi a elaboração da análise do texto que a gente está trazendo para vocês. O texto ele vai lhe dar o substrato, ele vai lhe dar o significado, ele vai lhe dar a capacidade de pensar sobre essas alternativas. Então, se liga aí. Vamos lá. Eu só queria reforçar o que o professor Henrique disse, que a gente não pode pegar os conceitos que nós temos hoje e pensar que era da Grécia Antiga e vice-versa.
Isso é muito importante para as questões interpretativas do Enem. E eu quero chamar a atenção de duas coisas importantes. Toda vida que falar de Atenas, se lembre da cidade cultural, berço da democracia na concepção dos gregos. E aí, deixa eu contar uma coisa. A democracia dos gregos tinha escravo. Você imagina a democracia que tem escravo. Bom, mas olha lá dos gregos. Então, ter cuidado. Atenas, cultural, democracia, o grande desenvolvimento da filosofia. E aí é outro ponto. Tenham cuidado que a filosofia na Grécia também não era a concepção que nós temos de filosofia hoje. Muitas ciências que nós hoje estudamos separadamente faziam parte da filosofia. Por exemplo, a matemática. A matemática era estudar. Pitágoras era um filósofo. Tales era um filósofo. Então, ter cuidado com isso, porque o Enem ele pode fazer uma questão interpretativa falando da filosofia na Grécia com relação a essas ciências. Então, duas coisas. Atenas como cidade cultural, democrática, cidade que vai ter um grande desenvolvimento, inclusive comercial, e a questão da filosofia na Grécia como algo abrangente, tá certo? Preste atenção que no final eu vou fazer a prova com vocês para que amanhã segunda-feira, se matricule lá na universidade. Tem de 6 perguntas, tem que acertar 4. Vamos lá, professor Henrique, que o tempo está se exaurindo. Terceira questão. Vamos lá dar uma olhada nesse texto. É um texto já interessante que serve para que a gente possa fazer um pensamentozinho sobre o que seria a Idade Média. Olha só, a questão está sendo elaborada por um fenômeno midiático que é exatamente a questão da série Game of Thrones. Então isso pode cair nessa perspectiva de um texto atual para a questão dar toda uma ideia de interpretação, toda uma ideia de atualidade e que consiga abarcar um público específico, que não deixa de ser o público etário que vai fazer a prova que você está estudando aí, tá? Então o que é que nós temos aí? Uma cena de violência sexual envolvendo a personagem Sansa Stark na 5ª temporada de Game of Thrones, gerou polêmica entre os fãs da série. Lembrem que a série ela é um tanto diferente daquilo que tem no livro. São 2 elementos diferentes para vocês ficarem alerta aí. Quem leu o livro e viu a série, não é que um seja melhor do que o outro, são apenas diferentes. E aí o escritor, Martin, quando ele vai justificar o que aconteceu, ele traz lá. Os livros refletem, olha a concepção que ele constrói sobre a Idade Média. Os livros refletem uma sociedade patriarcal baseada na Idade Média. Já passei? Vamos passar? Você sabia que a Idade Média também pode ser chamada de medievo? Olha aí, melhore o seu vocabulário, use na redação, use em uma conversa. Então a Idade Média também pode ser chamada de medievo. Não era um tempo de igualdade sexual. Era muito classista, olha que termo interessante para ser usado na Idade Média, quando não existe ainda esse conceito. E as pessoas eram divididas em 3 classes, isso são as palavras de Martin. Cuidado, na Idade Média nós não estamos divididos em classes, nós estamos divididos em estamentos. Tá? Estamento indica que não há mobilidade social. Classe é uma concepção burguesa, em que você tem mobilidade. Na Idade Média, nós temos 3 estamentos. Eles tinham ideias firmes sobre o papel da mulher, afirmou o escritor. Havia, é claro, mulheres fortes e batalhadoras, mas isso não muda a natureza da sociedade. Olha como é interessante essas expressões que Martin usa, porque ele se elabora de um conceito, de uma percepção moderna para definir para os fãs da série uma concepção medieval. É claro, a Game of Thrones é baseada em um princípio medieval. Claro que vocês vão tirar aí, evidentemente, os dragões, os caminhantes brancos, mas a obra ela é fundamental, até porque é uma obra riquíssima, é uma obra que elabora várias outras obras que às vezes a maior parte das pessoas nem sabe disso, mas ela tem lá suas falhas. É igual a gente estava conversando agora sobre Grécia, e você não pode achar que filmes como 300, que foram explosões de bilheteria, retratam a Grécia do jeito que era. Claro que não, ali tem uma série de discursos políticos, discursos ideológicos, discursos de concepção que constrói o mundo oriental como um mundo bárbaro selvagem.
A mesma coisa Martin acaba fazendo sobre a Idade Média. Não esqueça que cada período foi aquilo que ele foi no período e no espaço que ele se determinou. Então não dá para você, já passei, ficar chamando a Idade Média de Idade das Trevas, que não houve desenvolvimento de nada. Não, isso é uma construção renascentista e iluminista sobre o período. Então cuidado e seja esperto em relação a isso. Vamos lá para as alternativas da nossa questão? A perspectiva histórica que o escritor defende está equivocada, pois a expansão do cristianismo, a prática do estupro se tornou inexistente. Olha a palavra, inexistente. Então não existe mais estupro do cristianismo para cá? Não existe estupro durante os 1000 anos de Idade Média? Então vamos ter cuidado com essas expressões totalizantes, com essas expressões muito objetivadas que a gente encontra na nossa prova, tá? Inexistente seria um problema já para inviabilizar a questão. B. O patriarcalismo destacado pelo escritor é condizente com o medievo, pois as mulheres eram consideradas puras? Não. Aí você pode agregar toda a questão da literatura medieval, do trovadorismo, as cantigas de maldizer, como se elaborava a sexualidade, como a mulher era construída como bruxa, demoníaca, e existe uma bipolaridade. Por outro lado, você vai ter mulheres sagradas, sobrenaturais, a construção dos elementos marianos, a ideia da mulher nobre, pura e casta. Isso é uma realidade que vai estar sendo conflituosa com a realidade da mulher serva, com a mulher pobre. Então essa ideia construída da mulher não é necessariamente pura. É uma ambiguidade que a Idade Média nos apresenta, que na literatura você consegue observar muito bem isso. Uma dica: que tal dar uma olhadazinha lá no filme O Nome da Rosa? A série que vai ser inaugurada, que eu acho que até já foi, ela tá muito bem feita, eu vi algumas coisas dela e acho que vale a pena. Não vou dizer para que vocês leiam o livro, até porque agora a gente já está quase na nossa reta final e isso não vai dar muito tempo não, mas seria legal vocês darem uma olhadinha lá no filme O Nome da Rosa. Na sequência das nossas alternativas, nós temos lá, olha só, quando afirma que não havia igualdade sexual no medievo, olha aí a expressão que eu usei, o escritor sugere que a igualdade sexual plena é um marco indelével da contemporaneidade. Gente, hoje em dia existe igualdade de gênero, hoje em dia existe igualdade sexual, então perceba como a questão ela pode ser anulada não digo que eu digo inviabilizada na sua leitura quando você faz essas comparações. No mundo contemporâneo, no mundo atual, nós temos igualdade de gênero? No mundo atual, nós temos essa igualdade sexual? Então pare, pense um pouquinho e você vai ver que isso não funciona necessariamente assim. No próximo quesito, nós temos ali, as 3 classes sociais mencionadas pelo escritor podem ser definidas no seguinte modo: a nobreza, a burguesia mercantil e o proletariado rural. Essa ideia de proletariado rural é um pouco complicada, que a questão nos elabora, mas ele está se referindo aos servos. Tá? Então é o clero, que é um estamento, o outro estamento são os nobres e o outro estamento vai ser os servos, que ele está colocando ali como proletário rural. Cuidado com essa terminologia, mas de qualquer maneira é uma questão que foi elaborada, uma questão pronta, então é importante que vocês vejam como os vestibulares, de maneira geral, podem vir a abordar essas questões para que vocês estejam antenados nisso. Vamos para a nossa última alternativa, quando diz lá: ao dizer que a sociedade feudal estava dividida em classes, o escritor utiliza um conceito de organização social não aplicável a esta época. E aí, vamos de letra D ou letra E? Coquinho? É o quê? Alternativa, D ou E? É você que responda. Eu estou aqui com uma coisa importante, eu respondo já. É uma coisa importantíssima para dizer a vocês. Toda a vida que falar de Idade Média, vocês se lembram de 2 coisas importantes: feudalismo, que é para você estudar depois, certo? Feudalismo e o caráter religioso da sociedade. A ideia do teocentrismo. Isso é importantíssimo. Idade Média, feudalismo, caráter religioso da sociedade. Diga aí, professor. É a letra D. É a questão de número, eu me perdi já. Questão 3. Questão 3, letra D. Vamos lá. A próxima questão, a 4ª questão, também é sobre a Idade Média. O texto
ele está trazendo para a gente uma ideia de justificativa da tripartição dessa sociedade, tá? Uma justificativa, inclusive, religiosa, que vai incorporar por que essa sociedade é trina, por que se justifica o poder da nobreza, do clero e essa relação com os servos. Então, dentro dessa perspectiva que o texto ele elabora, nós temos ali, analisando o texto acima, pode-se concluir que as alternativas para a igreja medieval, a divisão em 3 ordens: religiosos, senhores e servos. Senhores é a nobreza, são os senhores feudais. Claro, nem todo nobre é senhor feudal, mas todo senhor feudal, ele é um nobre, então cuidado com isso. E servos obedecia à vontade divina, segundo a qual cada ordem tinha um papel na sociedade, cabendo a todos a aceitação. Perceba como a igreja, nesse caso, nesse momento, ela vai justificar a hierarquização social. Da mesma forma que Deus era trino, a sociedade também era trina. E essa sociedade tinha cada uma função, uma especificidade garantida por Deus. Então, a questão, letra A. Coquinho? Vamos lá, só lembrando para vocês estudarem em casa o feudalismo, viu que eu falei. Mas vamos lá, questão de número 5. A questão 5 ela já elabora a Idade Moderna, já é um período pós-Idade Média, e aí você também tem cerca de 12% das questões do Enem que abordam a Idade Moderna, tá? Não é também uma coisa muito expressiva. A imagem que vocês estão vendo foi produzida por Leonardo da Vinci no século XVI, o homem vitruviano. A ideia da perfeição anatômica, a ideia de uma identidade estética representada pelo homem associada à natureza, a ideia de uma estética divina que é representada pelo corpo humano, a ideia de cânon, tá? Uma representação dessa perfeição. Aí você tem toda uma construção do conceito de antropocentrismo, a ideia de humanismo, a ideia de burguesia, elaborando o homem como uma criatura, como um ser, como um ente perfeito, relacionado à natureza. O Renascimento, sobretudo, ele é um elemento pedagógico, é um elemento de orientação, é um elemento que estabelece os parâmetros da sociedade burguesa do ponto de vista estético e também filosófico, seja na pintura, na escultura, na arquitetura e na filosofia de Maquiavel, de Hobbes, por exemplo, que são filósofos também desse período. Então perceba que a imagem ela é uma composição desses elementos do antropocentrismo que vão educar essa sociedade que está nascendo a partir da Europa, especificamente da Itália aí, beleza? Vamos lá dar uma lida no texto e vamos para as observações das alternativas. Tá? De acordo com a ilustração acima, pode-se afirmar que você vai ter a letra A. Representa o período medieval? Não é o período medieval, é a Idade Moderna. É o homem vitruviano, é a ideia da perfeição. Enquanto na Idade Moderna nós temos o antropocentrismo, lá na Idade Média nós temos o teocentrismo, como o Coquinho colocou isso para vocês. Na letra B, representa o período teocêntrico? Não, antropocêntrico. Letra C, difunde o pensamento científico da idade contemporânea. Letra D, demonstra o etnocentrismo da idade moderna. Letra E, reforça a ambivalência da fé e da razão. Não é uma ambivalência. Aí é o elemento de quê? Da fé, é o elemento da construção da identidade do homem dentro de uma materialidade, do cientificismo, da racionalidade, do controle do elemento da natureza. Então, a gente vai para a letra D. Demonstra a formação do etnocentrismo na Idade Moderna. Por que etnocentrismo? É toda a construção de uma identidade cultural, é toda a construção de uma relação que parte da Europa, mostrando o elemento cultural. O etnocentrismo elabora um discurso que constitui-se da superioridade de um grupo social, de um grupo humano, que no caso aí é o elemento europeu. Coquinho? Só lembrar a vocês uma coisa muito importante, é que o Enem pode fazer uma questão comparativa da fase renascentista com a fase medieval. Então lembrem-se daquele caráter religioso teocêntrico da Idade Média e o caráter antropocêntrico. O antropocêntrico quer dizer o homem como centro do Renascimento. Coisa muito importante no Renascimento é o racionalismo. Daí a grande valorização das ciências, certo? Então, Renascimento,
se lembrar de antropocentrismo e de racionalismo. Vamos para a última questão. Vamos lá. E não esqueçam de olhar o nosso Instagram lá, tá? Vejam lá. Vamos lá. O velho sistema tradicional, embora ineficaz e opressor, era também um sistema considerável de certeza social. O texto está se elaborando a partir da ideia do antigo regime, daquela ideia do conceito do absolutismo, do conceito do mercantilismo, de uma sociedade ordenada, equilibrada, controlada pelo Estado, simbolizada pelo rei, que existia nele todo um conceito sobrenatural, todo um elemento de autoridade. O rei é um instrumento divino. Então essa sociedade da Idade Moderna, ela se configurava dentro de um princípio de estabilidade jurídica, de uma estabilidade política, da ideia do controle do Estado a partir da sacralização do próprio poder do rei. É isso que o texto para a gente está elaborando. Aí tem lá, o texto se refere a um período de transformação na Europa, que é o século XVIII. Só que o que é que nós temos no século XVIII? O início de uma série de transformações. A burguesia se consolida como classe social, essa burguesia questiona a autoridade do rei, como também começa agora a questionar a autoridade da igreja. O elemento ideológico que configura o século XVIII é o iluminismo, quando nós temos um anti-absolutismo e nós temos um anticlericalismo. Cuidado, tá? Anticlericalismo não é ateísmo. É uma contra-estrutura da igreja, não é contra necessariamente a existência de Deus. Tem que ter um cuidadozinho aí. Mas o iluminismo, ele se baseia nessas premissas. Então, quando a gente olha a nossa questão de novo, dá uma olhadinha lá, o que é que a gente vai ter? Tá? Questão certa vai ser a letra E. Letra E, pelo questionamento da sociedade de ordens do antigo regime e a influência do clero na política absolutista francesa. Então fica claro esse conceito liberal, esse conceito burguês, esse conceito iluminista de contraposição às ideias do clero e a ideia do absolutismo, estabelecendo esse conceito de término de uma sociedade de ordens para uma sociedade de classes. Essa ideia da meritocracia, do trabalhar, do estudar, da capacidade que todos possuíam de mudança social e de alteração dos seus destinos. Esse elemento é completamente fundamental para que você venha a compreender essas relações entre a burguesia e a sociedade contemporânea. Um pouquinho? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que o professor Henrique falou. O século XVIII é o século do iluminismo. Olha, se eu estivesse dando uma revisão para vocês na véspera do Enem, e de história geral eu só pudesse falar sobre 5 pontos, um seria o iluminismo. Pode olhar nas provas do Enem, quase todo ano cai. Então vocês aproveitem depois e façam um aprofundamento no iluminismo, porque é muito importante. É uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade vai alicerçar o mundo contemporâneo, tanto no aspecto político, como econômico, como social. Isso é muito importante. Só uma coisa, vocês se lembram que eu disse no começo que ia fazer uma prova para ver quem ia passar no Enem? Que eu ia fazer 6 perguntas para vocês responderem, quem acertasse 4 passaria? Eu mudei, não vou fazer mais não. Vai ser o seguinte, todo mundo está passado no Enem, quem assistiu essa aula. Agora, para passar mesmo, tem que assistir a próxima. Aí na próxima eu faço a prova, tá certo? Porque o tempo se esgotou e não vai dar tempo eu fazer a prova. Todos vocês estão passados no Enem, agora estude. Estude feudalismo, estude iluminismo, estude renascimento. Pegue esses principais pontos que foram dado ênfase nessa aula e faça o aprofundamento. Eu quero ver todo mundo ano que entra na universidade. Vamos lá, gente, vamos estudar. E aí, Henrique, beleza? Já passei e a gente se encontra na universidade. Se ligue ali no Instagram e aproveite as vantagens que podem ser apresentadas a você por lá. Tranquilo? Acompanhe a nossa intensiva. Ainda tem um negócio para eu dizer. Continue acompanhando as aulas de história, viu? Porque senão a minha boa praga de passar no Enem não vale não. Tudo de bom para vocês. Saúde e paz.